antes de nós lermos, eu queria fazer aqui um breve pensamento, né, com vocês. Vocês já pararam para analisar o quão maravilhoso é o nosso próprio corpo? Parece uma pergunta meio, né, egoísta, né, egocêntrica, de a gente olhar para o nosso próprio corpo e dizer assim: nossa, olha que corpo lindo, olha que corpo maravilhoso. Mas não, eu quero perguntar para vocês, né, se vocês já pararam para perceber como tudo funciona dentro do nosso corpo, ou como tudo que acontece, como tudo que fazemos funciona, né? Já pararam para analisar cada membro do seu próprio corpo, cada sistema em funcionamento, o quão maravilhoso é, né? E como tudo foi tão bem desenhado? Eu costumo pensar que esse é o maior argumento anti-ateísta que existe. É quando a gente para e olha para o nosso próprio corpo, para quem nós somos. Por quê? Porque cada milímetro do nosso corpo, cada coisinha que funciona dentro de nós, ela serve para alguma coisa. E cada coisinha, ela é útil para fazer com que outra funcione. E que assim o sistema todo funcione corretamente. Né? É algo maravilhoso. Vocês já tentaram fechar os próprios olhos para ver, para identificar onde ficava algo? Se vocês conseguiam fazer esse exercício? Se vocês conseguiram identificar alguma coisa, onde está alguma pessoa só pela audição, por exemplo, é muito difícil, né? É muito complicado. Por quê? Porque os nossos olhos foram feitos para enxergar, para olhar, observar tudo que está ao nosso redor. E de outra forma, os nossos ouvidos foram feitos para ouvir. Então, os nossos próprios olhos, eles não vão conseguir ouvir aquilo que os ouvidos ouvem. Porque os olhos foram feitos para enxergar, mas os ouvidos para ouvir. E tudo coopera para que nós possamos fazer no nosso dia a dia as tarefas que nós precisamos, certo? Então, baseado nessa análise, aqui nessa reflexão, na verdade, a mensagem de hoje é baseada no corpo de Cristo, na igreja. E não somente no corpo, mas em cada função, em cada, como eu posso dizer, em cada missão que cada membro recebeu. Porque é isso que 1 Coríntios fala. 1 Coríntios capítulo 12 fala dos dons espirituais. E de como esses dons foram repartidos no corpo de Cristo para que a própria igreja pudesse ser edificada, certo? Então, 1 Coríntios capítulo 12, vamos ler dos versículos 1, certo? Até o versículo 14, certo? Não vamos ler tudo, mas ao longo da mensagem aqui, que vai ser bem breve, certo? A mensagem não vai ser tão extensa, né? Eu espero, mas a gente vai decorrer sobre todo esse capítulo, certo? Mas vamos ler aqui do 1 até o 14. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer.
Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Verso 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Amém? Então, oremos. Senhor maravilhoso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, para aprendermos mais da Tua palavra e glorificarmos o Teu nome, Senhor. Deus poderoso, eu te peço, ó Pai, que Tu nos direcione a cada um de nós, Senhor, a aprendermos aquilo que Tu tem para nos ensinar, Senhor, nessa noite. Eu te peço, ó Deus, que Tu me ajude, Senhor, a repassar aqui a Tua mensagem, Senhor, que não seja eu falando de mim mesmo, mas que seja a Tua palavra falando para o nosso coração, Senhor, o coração de cada um de nós, Pai, para que nós, como corpo, como igreja, sejamos todos edificados, Senhor, em nome de Jesus Cristo. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, meus irmãos, eu fiz essa breve introdução, né? Porque é interessante a gente parar para ver como tudo funciona, certo? E aplicar isso ao corpo de Cristo. Não é por acaso que Paulo utiliza dessa comparação para falar da própria igreja, né? Porque o corpo ele é um sistema complexo, um sistema muito amplo, cheio de coisinhas que funcionam por si só, para que para que o todo funcione. E da mesma forma, o corpo de Cristo, a igreja, é completa, é repleta de membros, de eu, você, que aí está, que compõem esse corpo e que desempenham uma função dentro desse corpo, certo? E aqui, antes de começarmos a entrar propriamente na mensagem, é bom dar um contexto histórico, né, da carta de Paulo, porque a carta é dirigida aos coríntios, certo? Os coríntios eles viviam na cidade de Corinto. Obrigado, meu irmão. Na cidade de Corinto, que ficava na Grécia, certo? E para quem já estudou um pouco de história, um pouco de arqueologia ou algo parecido, sabe que tanto naqueles reinos antigos, Grécia, Roma, né, esses outros reinos, a cultura de lá era repleta de paganismo. A cultura da Grécia era guiada por uma mitologia de deuses. Eles criam em diversos deuses, com diversas aparências, com diversas funções, né? E não somente isso, né? Mas a mentalidade dos gregos era influenciada muito por esse paganismo. E da mesma forma, a mentalidade dos coríntios que ali estavam, ela era influenciada por essa cultura, certo? E assim, sendo que os coríntios ali viviam antes de serem convertidos, eles viviam essa vida como a vida dos próprios gregos ali. Muito da mentalidade do mundanismo daquele tempo e ainda estava impregnada na mentalidade de muitos dos coríntios daquele tempo. E por isso Paulo, ele escreveu esse texto, a carta aos coríntios, para rebater muitas das coisas erradas que haviam ali, né? Havia muita imoralidade, havia muita perversidade ali naquele lugar, na Grécia. Um dos templos que estavam ali dentro, né, era o templo de Afrodite, lá em Corinto. Era o templo de Afrodite, que é a chamada deusa do amor. E ali aconteciam muitas coisas indignas de se mencionar, certo? E ali a mentalidade daquele povo foi moldada com aquela visão. E para tirar aquela visão ali, é só Jesus, né? Só Jesus que conseguiu quebrantar aqueles corações. E assim Paulo, para instruí-los, para fazer com que eles observassem as coisas espirituais como elas verdadeiramente são,
ele escreveu essa carta aos Coríntios, certo? Então, o primeiro ponto dessa mensagem, certo? Eu preparei a mensagem, o primeiro ponto dela diz assim, que os dons, eles são dados a nós por um mesmo e um só Espírito, e com um só objetivo. Aqui no versículo 1, né, é interessante a gente ler ele aqui, porque Paulo ele diz, irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais, certo? Quando ele fala assim, né, ele meio que implicitamente, ele mostra que naquele lugar, naquela região, naquela igreja, né, na mentalidade daqueles irmãos, eles não haviam compreendido os dons espirituais. Eles não haviam compreendido o porquê, ou de onde vem, ou para que são os dons espirituais, né? Havia muita desinformação. E uma breve pesquisa que fiz, mostra que naquele tempo, em Corinto, a cultura, o paganismo de lá incentivava uma espécie de transe, quando a pessoa queria se dizer muito espiritual. Quando a pessoa era espiritual, ou seja, estava em contato com os deuses daquela cultura, ela entrava em uma espécie de transe, em uma espécie de transe, buscando o êxtase, buscando somente aquilo que ela, como se ela fosse conduzida a fazer várias coisas que ela não estava no poder de dizer não. Entende? Então, ali naquele lugar, estava tendo essa mentalidade naquele tempo. E não somente isso, mas a cultura grega, romana, ela era muito influenciada por uma espécie de competição, por uma busca pelo status. Muitos daquele tempo buscavam ter um status maior, dizer, eu sou espiritual, eu sou... E aí, quando um via o outro se declarando muito espiritual, o outro ia lá e queria ser maior ainda, né? Havia esse espírito de combate, esse espírito de competição. E essa mentalidade, essas duas mentalidades, o orgulho e também a distorção do que é realmente o conduzir do Espírito, estavam participando ali dentro do corpo de Cristo lá em Corinto. E Paulo viu aquilo e disse que não era, havia desinformação. Havia uma grande desinformação naquele tempo. E ele diz, não quero que estejam desinformados. E aí no verso 2 ele vai dizer, vocês sabem que, quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Aqui ele já deixa claro como era, o que eles viviam antes de se tornarem cristãos. Eles eram conduzidos aos ídolos mudos como se fossem guiados. Ou seja, essa espécie de transe que eu falei para vocês, é isso. Eles faziam aquilo que como se tivessem sido possuídos. E eram conduzidos por aquilo, né? Infelizmente, é algo que temos que falar, mas nos dias de hoje, alguns ainda não compreenderam o que são realmente os dons do Espírito e como o Espírito age dentro da sua igreja. Com uma mentalidade distorcida, com uma mentalidade que ainda vive no mundo, ou com uma mentalidade de orgulho, ainda não compreenderam realmente o que é o dom do Espírito, o que é o agir do Espírito Santo. E Paulo ele vai mostrar aqui no verso 3, do verso 3 até o versículo 6, né? Eu coloquei até o versículo 6 aqui, porque o resto aqui a gente vai entrar em outro ponto. Mas do 3 até o 6, ele vai dizer que o Espírito, ele tem um objetivo maior. No verso 3 ele diz, por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. E aqui, meio que implicitamente, ele deixa claro qual é o objetivo do Espírito Santo na vida do ser humano. É conduzir o ser humano até Jesus. É mostrar Cristo. É mostrar quem Deus é, quem Jesus Cristo é.
E aqui ele diz, porque ele diz assim, ó, ninguém pode dizer Senhor Jesus, ou seja, ninguém pode se dirigir ao Senhor Jesus, ninguém pode ter no seu coração o desejo de chegar a Jesus sem que o Espírito Santo trabalhe no coração do homem. Somente pelo Espírito Santo é que nós somos conduzidos até Jesus. E dessa forma, os dons espirituais, eles também devem servir para conduzir, para mostrar Jesus Cristo em nossa vida e na vida do nosso próximo, na vida da nossa comunidade, na vida do corpo de Cristo. Porque o corpo sem mostrar Cristo, que corpo é esse que não tem, que desconsidera a cabeça? Que corpo é esse que desconsidera aquele que dirige todas as coisas? O corpo, o corpo em sua totalidade. E cada um de nós, como membros desse corpo, devemos mostrar Jesus no nosso dia a dia. Mostrar Jesus aqui dentro e servi-lo dessa forma. E aqui no versículo 4 até o versículo 6, Paulo ele vai dizer que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E isso vai ficar repetido em todos esses versículos, né? Ele vai citar a variedade, mas vai citar também que a proveniência desses dons é de um só. É de Deus, é do Espírito. É Deus quem realiza todas as coisas, né? Então, os dons que nós temos, os dons que Deus concedeu a cada um de nós, são dons que nós não temos do que se orgulhar. O que eu quero dizer? Que eu não posso me orgulhar de mim mesmo, porque tenho um certo dom. Eu não posso dizer, eu sou o maior, eu sou o melhor, ou buscar a exaltação para o meu próprio nome por causa de um dom que eu tenho aqui na igreja. Mas o dom que cada um de nós recebeu enquanto filhos de Deus e guiados pelo Espírito Santo, foi dado pelo próprio Deus. O próprio Deus nos concedeu essa graça. E assim como a salvação nos foi dada por Ele, e nós não temos nada do que se gloriar, assim também nós não temos nada do que se gloriar pelos dons que recebemos. Porque tudo é para Ele e para a glória dEle. O segundo ponto da mensagem fala sobre a variedade de dons. A variedade de dons. Porque o Senhor Deus, Ele não é um Deus de aprisionamento, mas Ele é um Deus de liberdade. E Ele é um Deus de transformação. Ele é um Deus de variedade, de novidade. E aqui nos versículos, como eu já disse, esse versículo dos versículos 4 até o versículo 11, Paulo ele vai citar a grande variedade de dons que existe dentro do corpo de Cristo, né? E aqui, ele vai dizer no versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. E aí ele vai falar, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, e por aí vai. São muitos os dons que existem dentro da igreja de Deus. São muitos os dons que Deus capacitou a cada um de nós a termos. E às vezes um dom pode parecer pequeno em comparação a outro. Às vezes um dom pode parecer menor em comparação a outro, ou menos utilizado. Mas todos eles são igualmente importantes para que o corpo funcione e seja edificado. Para que o corpo trabalhe conforme a vontade do Senhor. E é isso que Paulo ele vai dizer ao longo do próprio capítulo, certo? Depois do capítulo 14, do versículo 14, que a gente leu, né? O último que a gente leu, ele vai falar, né? Se o pé, ele vai dizer no versículo 15, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser do corpo. Ou seja, você, meu irmão, que acha que porque não tem um certo dom, então você não faz parte do corpo, tire isso da cabeça, porque você faz parte do corpo mesmo não tendo certo dom. Porque você creu no Senhor Jesus. E aí, mas ele vai dizer, se todo o corpo fosse olho,
né, no verso 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Para a gente ver a grande variedade de dons. E por isso que eu usei o exemplo do corpo humano no começo da pregação. Por quê? Porque, como eu disse, o nosso corpo, cada pecinha trabalha, cada órgão do nosso corpo trabalha para que a gente possa continuar vivo. E é interessante analisarmos a própria relação entre o Espírito de Deus com o corpo de Cristo, da mesma forma que a criação aconteceu. Porque Deus, Ele nos fez corpo, Ele nos fez do pó da terra. Ele nos fez do pó da terra, nos moldou com as suas próprias mãos. Mas a palavra de Deus diz que Ele soprou em nossas narinas o fôlego da vida. Ele soprou em nossas narinas o fôlego de vida, e assim então aquilo ali aquela obra de barro foi constituída alma vivente. Por causa do Espírito de Deus, do sopro do fôlego de vida, nós temos vida. E cada órgão do nosso corpo, ele trabalha movido por esse fôlego de vida. É esse fôlego de vida que sustenta o nosso coração. O nosso coração, você já percebeu, ele bate involuntariamente. Você pode pensar muitas vezes, pensando, para coração. E ele não vai parar, por quê? Porque ele trabalha involuntariamente da gente. Ele continua bombeando o sangue. Por quê? Por que isso acontece? Porque o fôlego de vida do Senhor foi colocado dentro de nós. O fôlego de vida soprado em nossas narinas pelo próprio Deus é quem nos sustenta. E da mesma forma que o corpo de Cristo, ele só é movido, ele só é conduzido à vontade de Deus por meio do Espírito Santo que foi soprado em nós. No dia em que aceitamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E no dia daquele Pentecostes lá, onde os apóstolos estavam reunidos, o Espírito Santo começou a trabalhar em sua igreja. E até hoje trabalha. E às vezes, muitos ficam se perguntando, né? O meu dom é pequeno, então eu não posso trabalhar no corpo. Mas não é assim. Se você acha que tem o mínimo dos dons, use ele para a glória de Deus. Use ele dentro do corpo de Cristo. Porque a graça de Deus, ela trabalha de uma forma variada. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. O apóstolo Pedro, ele vai falar sobre exatamente dons espirituais. Então, 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, ele vai dizer: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. E aí ele vai dizer, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Essa palavra multiforme, o que quer dizer? A multiformidade quer dizer que ela pode se apresentar de vários modos. Ela pode atuar de vários jeitos, dependendo das situações. E assim a graça de Deus, ela é multiforme, ela é variada. E da mesma forma que a graça de Deus é variada, o Espírito Santo também trabalha na sua igreja de uma forma variada. Então você que acha que talvez o seu dom é o menor, não fique assim. Colabore com o seu dom para a glória de Deus. E aqui também vai uma lição para todos nós, toda a igreja, cada um de nós como irmãos em Cristo. Não podemos nos gloriar ou achar que porque somos mais utilizados no dia a dia de culto, nós somos mais do que outros. Mas há dons que, por mais que parecem ser pequenos, eles são dons que merecem ainda mais honra, né? Assim como o nosso dedinho aqui, ele é pequeno. Parece que se cortar ele aqui, não vai acontecer nada, né? Vai continuar a vida do mesmo jeito. Mas não é assim. Não é assim. Todo mundo que já sofreu algum acidente do tipo sabe que não é assim. Há um período de adaptação e nunca é a mesma coisa. Claro que é muito diferente. Perdi o movimento das pernas. É diferente do dedinho. Mas todos eles colaboram para que o corpo funcione da melhor maneira possível. E todos eles são igualmente importantes.
igualmente importantes, certo? Então, Deus ele trabalha de uma forma variada. Deus ele trabalha de uma forma a transformar, não somente transformar as pessoas que estão ali fora, mas transformar também cada um de nós no nosso dia a dia. Porque isso significa santificação. É melhorar a cada dia na caminhada com o Senhor. Deus vai nos incutindo dentro de nós a sua vontade, colocando a sua vontade dentro de nós. E agora o terceiro ponto é um ponto muito importante. É um ponto muito importante, porque vocês já pararam para ver que depois do capítulo 12, né? Alguém conhece 1 Coríntios capítulo 13? Assim, só de mente. Sabe do que fala? Do amor. Agora eu pergunto, será que isso foi por acaso? Não foi por acaso. No último verso, certo? De 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, ele vai dizer: entretanto, procurem com zelo os melhores dons. E aí ele vai dizer ali depois: e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Que caminho é esse? E então ele começa o capítulo 13 de 1 Coríntios, né? Onde ele fala que ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Né? E aí ele vai dizer no verso 2: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, eu nada serei. Então a gente vê aqui o cerne dos dons espirituais. Deus ele nos deu esses dons para glorificar Cristo, para exaltar Cristo, mas eles devem ser exercidos no dia a dia, fundamentados em uma base, e essa base é o amor. É o amor a Deus, é o amor para com o nosso próximo, é o amor, a comunhão que nós temos como irmãos em Cristo. É essa comunhão que nos liga, que nos une, que vai fazer com que cada dom que nós temos possa trabalhar de forma eficiente e completa para o reino de Deus. É o amor que nos dirige, é o amor que deve nos dirigir. O amor de Cristo em primeiro lugar, o amor que Ele manifestou naquela cruz por cada um de nós. E esse amor é que deve ser o centro da nossa mensagem todos os dias. É esse amor que deve ser o centro da nossa mensagem, não só para com os que estão fora, com os que nos visitam, mas para com cada um de nós, irmãos em Cristo. É esse amor que deve estar centrado. Porque sem o amor nós não somos nada. Sem o amor guiando nossa prática dos dons espirituais, eles não servem de nada. Eles não vão servir de nada. Eles não vão mostrar Cristo, eles não vão nos edificar, eles não vão nos transformar, se não for movido pelo amor. Então, meus irmãos, eu quero trazer aqui, né, algumas aplicações, né, dessa mensagem. Então, primeiro, nós não temos nada do que se orgulhar de nós mesmos, porque temos algum dom, mas a glória é toda do Senhor, a glória é toda do nosso Deus. Segunda aplicação, segundo ponto, é que a nossa espiritualidade, ou o agir do Espírito em nossa vida, ele não é medido por experiências espirituais fantásticas, abstratas, não é por isso. Mas ele é movido, ele é percebido, o agir do Espírito Santo é percebido em nossas vidas por como a gente anda no nosso dia a dia. E por como nós lidamos e praticamos os atos, os dons espirituais que Deus nos concedeu. E terceira, né? Terceira, é que sem o amor, se não tiver o amor nos movendo a cada dia, nada nós somos e nada nós podemos fazer de bom, nem para a obra de Deus, nem para as pessoas que estão ao nosso lado. É o amor quem deve nos dirigir.
o amor de Cristo, o amor que nos move. Amém? Então, oremos. Senhor maravilhoso Deus, muito obrigado, Pai, por tudo, Senhor, que Tu tens feito em nossas vidas. Senhor poderoso, nós te pedimos, ó Pai, que Tu nos capacite, cada um de nós como corpo Teu, Senhor, a vivermos, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Que nós, como membros, venhamos, ó Deus, desempenhar nossas funções para que o corpo trabalhe da melhor maneira possível, Senhor. E que nós não venhamos ser, Senhor, nos conduzir a nós mesmos, mas que o Teu Espírito venha guiar a nossa prática, Senhor. Mas que o Teu amor e a Tua vontade venha nos guiar todos os dias, Pai. Te peço, ó Deus, que Tu nos ajude, Pai, a trabalharmos em prol do Teu reino, a edificar, Senhor, a buscar a edificação mútua uns com os outros, Senhor. Que Tu nos ajude, Senhor, a cada dia, Pai, a vivermos, Senhor, segundo o Teu querer e a glorificarmos o Teu nome tanto para as pessoas que estão lá fora, como aqui dentro, Senhor, desse templo, como onde quer que nós estejamos reunidos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos capacita e nos direciona, Pai. É isso que nós pedimos e Te agradecemos. Amém. Vou chamar aqui. Quem é que eu chamo?